Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para gravar mais um Quem Foi, e hoje vamos saber um pouco sobre quem foi Martinho Lutero. Martinho Lutero nasceu em Eisleben, Saxônia, Turíngia, na Alemanha, no dia 10 de novembro de 1483. Filho de um mineiro, Hans Luther, que chegou a ser conselheiro da pequena cidade Mansfeld, foi criado em um ambiente religioso de violenta austeridade, com histórias de demônios e feiticeiros, superstições que marcaram sua infância. Com 16 anos, Martinho Lutero ingressou na Universidade de Erfurt, onde estudou artes, leis, línguas e filosofia. Com 18 anos, já se tornara um brilhante aluno de direito. Mas, em 1505, decidiu entrar no mosteiro agostiniano em Erfurt. Em 1507, ordenou-se padre e prosseguiu sua formação na Universidade de Wittenberg. Em 1511, Martinho Lutero visitou Roma e ficou chocado com a safadeza da Cúria Romana. Em 1512, obteve o doutorado de teologia. Neste mesmo ano, foi eleito cônego. Cônego é uma espécie de presbítero do convento de Wittenberg. Os anos seguintes foram dedicados às atividades pastorais e ao ensino de teologia, enquanto amadurecia sua doutrina sobre a justificação pela fé. No início do século XVI, não existia um Estado nacional alemão. A região estava dividida em vários estados governados por príncipes, cuja subordinação ao imperador do Sacro Império Romano Germânico, ligado ao Papa, era meramente nominal. Os assuntos gerais eram tratados pela Dieta Imperial, espécie de conselho formado pelos príncipes. Os príncipes alemães não podiam dispensar a Igreja, mas se tornava cada vez mais difícil viver sob a tutela. Todas as taxas arrecadadas pela Igreja fluíam para Roma. Nos estados alemães, apesar da falta de unidade política, vários soberanos já não toleravam qualquer influência externa em sua jurisdição. A solução seria a formação de uma Igreja Nacional, que remodelasse os preceitos do cristianismo. A Alemanha estava pronta para uma reforma. Em 1517, o sistema teológico de Lutero ainda não estava completo. Fazia conferências na Universidade de Wittenberg, fundada por seu amigo Frederico I, príncipe da Saxônia, quando chegou um frade na região vendendo indulgências, que permitia a comutação parcial de penitências em troca do pagamento de uma única soma em dinheiro. Revoltado com a exploração da ignorância popular feita pelo Frei em nome do Papa Leão X, Lutero elaborou uma série de 95 teses contra a venda de indulgências e afixou na porta da igreja, entre tantos outros avisos, duas grandes folhas de papel. Era 31 de outubro de 1517. Em pouco tempo se tornou claro que as teses de Lutero exprimiram os sentimentos de boa parte da população e dos príncipes, que mantinham relações tensas com Roma e com o imperador. O sucesso alcançado encorajou Lutero a enviar ao Papa um documento no qual sustentava que as indulgências não haviam sido instituídas por Cristo. O Papa ordenou retratação de Lutero, mas este, sob a proteção do príncipe Frederico da Saxônia, recusou o pedido de retratação e deu início a uma campanha aberta dentro da própria Igreja. Em 1519,
Carlos V e os príncipes católicos aprovaram um decreto que aumentava a pressão dos estados católicos contra Lutero e seus seguidores. O protesto contra essa situação criou a denominação protestante. Em 1520, Lutero redigiu 3 célebres tratados que estabeleciam a base do luteranismo e o início da Reforma: a nobreza cristã da nação alemã, da servidão da Babilônia, da Igreja e da liberdade de um cristão. Neles, Lutero desenvolveu a doutrina que afirma que a salvação do homem é feita apenas pela justificação pela fé. Jejuns, peregrinações e sacramentos, ou a intercessão de padres e santos, não têm qualquer efeito para a redenção do homem. Lutero procurou estabelecer uma igreja independente, embora conservasse muitos dos elementos da doutrina católica. Alterou o cerimonial da missa e substituiu o latim pelo alemão nos serviços religiosos. Rejeitou todas as hierarquias eclesiásticas, desde os padres até o Papa. O homem comum poderia comunicar-se diretamente com Deus. Lutero renegou a interpretação oficial da Bíblia, ou seja, cada indivíduo poderia interpretar livremente as Sagradas Escrituras. Os sacerdotes obtiveram permissão para contrair o matrimônio. Dos sacramentos conservou o batismo, o matrimônio e a Eucaristia. Neste mesmo ano, Leão X promulgou uma bula em que dava 60 dias para uma completa retratação de Lutero, o qual queimou publicamente a bula papal e no ano seguinte foi excomungado pela Igreja. Em 1521, Lutero foi obrigado a se refugiar no castelo do príncipe Frederico. Ocupou-se em traduzir a Bíblia para o alemão. Em 1525, casou-se com a ex-freira Caterina von Bora, rejeitando a imposição do celibato aos clérigos. Na formulação das suas doutrinas, Lutero foi ajudado por Philipp Melanchthon, um professor grego da Universidade de Wittenberg, que redigiu a Confissão de Augsburgo em 1530, que foi aceita como credo luterano. O movimento luterano teve consequências que revolucionaram a sociedade da época e abriu caminho para rebeliões políticas e sociais. A forma de protestantismo proclamada por Lutero, além da Alemanha, chegou até a Suécia, Dinamarca e aos Países Baixos. Várias doutrinas seguiram seus princípios, criando as igrejas nacionais, como Anglicanismo, na Inglaterra, e Calvinismo, na Suíça, além de diversas ramificações. A própria Igreja Católica, a partir do Concílio de Trento, que durou de 1545 a 1563, procederia à sua própria reforma, que ficou conhecida com o nome de Contra-Reforma. Martinho Lutero faleceu em Eisleben, Alemanha, no castelo de Frederico I, príncipe da Saxônia, no dia 18 de fevereiro de 1546. Martinho Lutero, além de suas teses, livros e hinos, deixou também algumas frases que ficaram na história, e uma das que eu achei mais importante é esta: uma masmorra com Cristo é um trono, e um trono sem Cristo é um inferno. Bom, gente, esse foi um resumo sobre a vida de Martinho Lutero, o grande reformador, pois sem ele, talvez, quem sabe, hoje ainda no século XXI, nós estivéssemos sobre a tutela de Roma e talvez ainda vivendo aquelas opressões que viveram no passado. Então é isso aí, pessoal. Vocês que curtiram o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e nós traremos conteúdos semelhantes a isso para vocês.
É isso aí, fiquem com Deus e tchau.